Oi, pessoal. Prep encerrado, podem voltar. Eu digo com o Thiago e o Milton. Thiago e Milton, vocês estão aqui? Sim, presentes. Boa noite. Estou. Boa noite. Boa noite. Perfeito. Algum de vocês pode contar o tempo no chat? Eu posso. Perfeito. Pessoal, já botei a sala para gravar. Primeiro governo tá aqui. Se sim, qual a ordem de fala? Estamos aqui sim. Primeiro, Eduardo Silva. Depois, Eduardo Luiz. Perfeito. Peraí. Primeira posição. Boa noite, Cecília. Primeiro vai ser Cecília e depois a Sofia. Segundo governo. Primeiro vai ser Beninca e depois o Pedro. Segunda oposição. Primeiro Raquel, depois o Nilton. Okay. Perfeito, pessoal. Quando sentir à vontade, o primeiro-ministro está reconhecido pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos e o seu tempo será contado pelo chat. Ok. Só um instantinho. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Caso primeiro a gente precisa apresentar um contexto aqui do Brasil, o que é o Brasil, né? O Brasil, ele tem uma história muito forte de golpes, uma história que é permeada por golpes desde Vargas, ditadura militar. Isso o meu colega vai focar mais, mas principalmente o Brasil é um país que precisa hoje de governos mais à esquerda, precisa de uma esquerda mais estável no poder. Eu começo a justificar principalmente nesse ponto. Começando falando de aspectos procedimentais formais, né? A moção aqui não é uma moção especificamente de agente. A gente tem que mostrar o que é melhor para o Brasil, o que é o ideal aqui que essa moção traz para a gente. E o que é ideal para a gente é que nós tenhamos um governo mais estável à esquerda. Por quê? O Brasil precisa de um governo mais à esquerda porque a gente está numa das sociedades mais desiguais do mundo. O Brasil ele lidera os rankings há muito tempo e você sempre vê que tem políticas de direita que aumentam aspectos de desigualdade, tanto diminuindo, por exemplo, os impostos que se cobram das grandes empresas, tanto fazendo projetos de privatizações extensos, enquanto a esquerda normalmente traz aspectos que se opõem a essa lógica. Ela traz aspectos como de auxílios de Bolsa Família, de aumentos de impostos. Essas são mais políticas que são trazidas pela esquerda. São políticas que miram justamente em combater a desigualdade. Isso acho que a gente não precisa contestar muito. Outro ponto muito forte é que a direita ela é muito entreguista, principalmente no Brasil. A extrema-direita ela tem esse costume de querer entregar o próprio de querer entregar o que é próprio do Brasil, por exemplo, para outros países. Você tem empresas de telefonia que eram brasileiras e aí são totalmente desestruturadas, e aí e vem empresas lá da Europa para cá dominam o mercado. Você tem vendas de empresas públicas que eram super importantes e estratégicas para o Brasil para empresas de outros países. Você tem uma entrada desse capital de forma muito pouco regulada. Isso vem principalmente de posturas de direita, vem principalmente de políticas da direita. Isso é péssimo para o Brasil, porque a gente precisa justamente de estruturas públicas que que sejam adaptadas justamente às nossas demandas sociais. A gente tem uma população muito pobre que sofre muito quando você tem privatizações que fazem com que o metrô aumente preço exponencialmente. Isso você tem em diversos estados do Brasil, é muito fácil de comprovar, que diminuem a qualidade de serviço em média. Então, o foco justamente é de a gente precisar de um governo de esquerda. E mais uma outra coisa, que você tem várias estruturas no Brasil que
que fazem permanecer processos de desigualdade. Você tem estruturas, por exemplo, como da polícia militar, da polícia civil, que foram todas construídas justamente na ditadura militar. E você não vê grupos de direita ou extrema-direita criticando, fazendo uma crítica, tentando mudar algo estruturalmente. Isso é algo que só se vê na esquerda. Então você tem políticas, então você tem ações tipicamente de necropolítica por parte do Estado, principalmente quando tem essas incursões nas favelas, que aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito, a gente vê todo o peso disso. E a direita ela não se traz como propositora de leis que possam favorecer isso. Então, enquanto a esquerda ela traz mais críticas, principalmente a esquerda mais radical, mas também a esquerda que a gente vê ali apoiando o Lula, junto com o Lula, que é mais café com leite um pouquinho, que também traz essas críticas, que traz um nível maior de responsabilização ao Estado. E antes de continuar o seu Sarubi. Eduardo, você tem certeza que você quer que o seu caso seja sobre a esquerda ir atrás de defender a oposição e não querer que ela exista? Não é querer que uma oposição não exista. O que a gente está discutindo é o que é o melhor para um país. O melhor para um país aqui seria justamente uma esquerda mais forte. No caso, eu vou conectar isso com a cassação de mandatos, claro. Mas ter oposição sempre vai ter. O negócio que é só uma questão de trazer as condições históricas mais benéficas para um país. A gente não está acabando com o governo democrático. O golpismo, a proposta de golpismo veio da direita, justamente nesse processo de pressão que eles fazem internacionalmente, nacionalmente, segurando o Congresso, por exemplo. E aí que está que eu conecto justamente com a moção. Por que a gente acredita que os deputados aliados ao governo Lula deveriam advogar pela cassação dos opositores que utilizam essas táticas de pressão? Isso é justamente porque, com esse advogar dos deputados aliados, a gente consegue diminuir a força da direita no país. Diminuindo a força da direita no país, você consegue fazer uma permanência, uma estabilidade maior da esquerda no poder, diminuindo os riscos, por exemplo, de vir um Bolsonaro da vida de novo disputando eleição e acabando com o nosso país, como fez de 2018 a 2022. E nessa estabilidade você consegue gerar um país melhor. É uma lógica muito simples, sabe? Então você consegue, com a cassação desses opositores, com que eles percam o mandato e assim, a praticidade disso é muito óbvia, porque você vê deputados que foram cassados, eles perdem muita visibilidade na mídia, eles não são mais tão falados. Você vê a Zambelli, por exemplo, você vê diversos deputados que foram perdendo essa força. E justamente e por que eles perdem essa força? Eles não têm mais tanto tempo de TV, eles não podem mais ser, eles têm dificuldades para se eleger, eles perdem força no debate político, e justamente desse vácuo que você consegue surgir com posturas mais à esquerda, com posturas desses deputados que são aliados do governo Lula para trazerem para o país. E vale voltar para a moção, gente. A moção é uma moção de... Esta casa acredita que os deputados aliados ao governo Lula deveriam advogar pela cassação dos opositores que utilizam táticas de pressão. Isso é falando de uma postura apartidária, sabe? De uma postura do que é o melhor para o país, e acaba sendo posturas mais à esquerda. E necessariamente a gente precisa enfraquecer a direita para isso. Tanto para uma melhora da qualidade da vida média do brasileiro, quanto de uma postura de diminuir as possibilidades de golpes. Porque a gente vê que a direita, principalmente, ela tem, no Brasil, odianamente, ela tem se mostrado mais golpista, cada vez mais golpista. Você tem isso com o 6 de janeiro, você tem isso com as tentativas do Trump, e já acabou meu tempo, né, gente? Desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua discurso, sua utilização do tempo. Quando sentir vontade, está reconhecida líder de oposição. Boa noite, gente. Só um instantinho aqui para eu ajeitar umas coisas. E aí eu volto.
Tá. Boa noite a todos aqui. Estou feliz em estar nessa sala com pessoas que gosto. Vou baixar minha mão aqui. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. E mesmo o principal problema dessa moção é sobre qual postura que a esquerda brasileira, né, os deputados que são aliados ao governo Lula, deveriam estar tomando com relação a este problema que representam como é que posso dizer, esses opositores, certo? Que vêm, enfim, dos deputados e tal, principalmente de oposição ao governo Lula. Eles representam um problema em qualquer um dos cenários. A questão aqui é sobre como nós vamos lidar com eles, sobre esses opositores que especificamente utilizam dessas táticas, né? Se é caçando ou de qualquer outra forma possível. O problema dessa moção é realmente sobre como lidar com essas pessoas. Não, governos, não é sobre ter ou não opositores, vai ter esses opositores, assim, de direita em qualquer um dos cenários, mas é sobre como nós vamos lidar especificamente sobre esses que utilizam essas táticas de opressão para realmente conseguir esses objetivos com relação à anistia e anulação desses processos, enfim, de golpes, tá? É sobre como meu Deus, aliados de Lula vão utilizar de meios para garantir, enfim, esses princípios que são muito alinhados a essa base deles, né? Que é realmente manter essa democracia e, por exemplo, realmente ir contra essas ideias de golpe, etc. e tal, tá? Esses aliados, então, é sobre como esses aliados devem se portar e o que eles devem fazer para garantir esses ideais continuem dentro de onde estão, né? E se essa seria uma alternativa viável e eficaz para realmente combater esse problema. E aqui, mesa, vamos caracterizar quem são esses deputados do governo Lula para então a gente conseguir só pesar se é melhor ou não fazer e continuar com essa ideia de advogar, enfim, pela cassação desses deputados. Esses deputados, né, que são aliados ao governo Lula, são uma minoria dentro do cenário político atual. Eles são deputados que possuem uma visibilidade infinitamente menor do que a visibilidade que os deputados de direita possuem aqui no Brasil. Todo mundo lembra do Nicolas Ferreira, todo mundo lembra do Kim Kataguiri, e no máximo a gente lembra da Erika Hilton quando está falando desses aliados que a gente fala do governo Lula. Eles têm muito mais visibilidade do que os aliados do governo Lula mesmo. E a gente tem que levar isso muito em consideração, tá? O que então geraria essa cassação? Essa cassação, né, Mesa? A cassação é uma das formas mais drásticas que a gente tem dentro do cenário democrático, enfim, estatal, da gente conseguir, de tentar cessar a atuação de um indivíduo dentro de uma máquina pública. Ela é utilizada, basicamente, para evitar com que o indivíduo continue atuando e causando aquele problema à máquina pública, ou, enfim, à sociedade que ele tá causando ali, ou porque ele fez alguma coisa muito grave, tá? Aqui, né, essas táticas de pressão, elas não são exatamente ilegítimas dentro que eles têm, né? Porque, enfim, eles poderiam fazer isso, né, de continuar utilizando, né, dessas táticas de oposição aí, e eles fazem de tudo, né, utilizam dessas táticas especialmente para desestabilizar o governo e realmente conseguir esses objetivos que eles tanto buscam, né, que é anistiar e anular esse processo aí. Enfim, eles têm isso por objetivo, então a gente tem que entrar aqui no porquê que a gente não deve caçar esses deputados de oposição. Mesa, caçar esses deputados de oposição ao governo Lula é alimentar a narrativa de mártir e de oposição e de perseguição que eles já têm dentro do cenário deles. Desde que o Bolsonaro perdeu, né, dentro da última eleição, eles pensam, tipo, não, foi erro das urnas, isso tá tudo errado, o Lula tá errado mesmo, e por isso que eles realmente tentaram esse golpe. Porque eles têm essa ideia de que eles são perseguidos, que eles são coitadinhos, e que eles têm essa narrativa de que a esquerda controla o país. Caçar esses deputados de esquerda, que têm muito menos visibilidade do que esses deputados de direita, caçar esses opositores é alimentar ainda mais essa narrativa de perseguição e fortificar ainda mais esse movimento de direita que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, o que enfraquece diretamente é esse objetivo da esquerda de conseguir enfraquecer realmente essa atuação da direita, né, nesse processo de anistia, anulação de processos que são tão relevantes e que batem de frente com os princípios da esquerda brasileira, tá? Aqui, né, a gente caçar essas pessoas, a gente está holofontando indivíduos os quais já possuem muito holofote dentro da realidade deles.
mesa, se a gente caça, né, o mandato do Nicolas Ferreira, aqui ele não vai cessar a atuação dele. Perceba bem, por esses deputados possuírem tanto esse viés de conseguir tocar nessa paixão desse público, das pessoas de direita, eles conseguem muito fácil manipular essas pessoas, estando ou não dentro daquele cargo que eles estão ali. Então, a partir do momento que a gente caça esse indivíduo, né, esses opositores, né, o cargo deles, a atuação desse indivíduo que está prejudicando a máquina pública não é cessada ali. Muito pelo contrário, ela ainda é mais modificada e dificulta ainda mais o trabalho da direita. Esse cenário político que já é todo dominado pela direita, né? O parlamento que a gente tem, ele é dominado pela direita, pelo centro-direita e a extrema-direita, faz com que seja ainda mais difícil a atuação desses deputados para realmente combater essas tentativas de garantir a anistia e anulação desses processos de golpe. Antes de continuar, apoie o G. Tá. Os deputados que tiveram cassados os seus mandatos, eles continuam relevantes no debate político? Sim, e exatamente isso. Mas só um ponto, não tô vendo a marcação do meu tempo aqui. Eu não sei em que tempo que eu tô. Deveria ter alguém marcando? Ah, ok. Tá, voltando. Então, aqui, esses deputados, eles vão continuar com essa holofotação, tá? Esses indivíduos, né, eles vão utilizar dessa narrativa de perseguição e de que são mártires que estão, enfim, dentro enfim, do cenário político do Brasil, e vão encurralar cada vez mais os políticos de esquerda, de que eles são perseguidores, de que eles odeiam a esquerda, eles não querem oposição de jeito nenhum, o que faz com que esse objetivo de conseguir atacar as raízes desse problema que existe, né, com relação à defesa desses princípios que batem de frente com a democracia e a continuidade do governo Lula, sejam enfraquecidos e ainda mais desestabilizados. Ignoram, na verdade, que o real problema está em outros setores sociais, que realmente ligados a fatores históricos que estão aqui no Brasil, e simplesmente querendo enxugar o gelo, enfim, o molhado com mais molhado, né, com gelo. Porque aqui não vai estar resolvendo a raiz desse problema e vai estar gerando um problema ainda maior para esses deputados que são a favor desse governo Lula. Então, muito orgulho em me opor, e é com isso que eu encerro o meu discurso. Muito obrigada pelo seu discurso, excelente utilização do tempo. Lembro os debatedores que contem seu tempo individualmente e que o Thiago marca apenas o primeiro minuto, o sexto minuto, o sétimo minuto e a tolerância de 7 a 15 segundos. Dito isso, reconheço o vice-primeiro-ministro. Boa noite. Vou só tomar uns segundinhos para começar. Certo. Começo meu discurso, então. 5, 4, 3, 2, 1. Casa, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre por que isso é bom para a democracia, para o Brasil e para a esquerda. Vamos lá, Casa. Primeiro eu vou bater um pouco em um O. Um O falou que isso vai tornar eles mártires, falou que isso vai aumentar o capital político deles, falou que isso vai dar holofote para eles. E aqui é um ponto central para a gente. A gente vai conceder um ônus aqui. Eles podem virar mártires, mas mártires apenas para os radicalizados. E esse debate não deve considerar os radicalizados, pois estes já foram captados pela ideologia política e não vão mudar. A cassação aqui é uma representação não para os já tomados, mas sim para o eleitor médio, um eleitor que não liga se eles querem dar, que não liga para a ideologia política de direita ou de esquerda necessariamente, mas sim com a democracia e com o bem-estar. Um eleitor que quer ter a sua liberdade, que quer se ver representado lá na política e não quer um ditador mandando. E aí ele não vai virar mártir, esses deputados não virarão mártir para esse tipo de eleitor, que vai ver que a direita está agindo com forma golpista e vai votar, provavelmente, em deputados alinhados com a democracia. Mas não apenas isso, senhores. Ela, ao responder, o POI falou que eles manteriam os holofotes. Mas vejam, ela não traz nenhum elemento fático, ela não se atenta aos fatos reais que já aconteceram. E eu cito aqui, temos Carla Zambelli, temos o Gabriel Monteiro, temos Daniel Silveira. Qual desses manteve seu holofote após a perda do poder político, após ser preso, após perder o cargo? Pouquíssimos conseguiriam. Nenhum desses conseguiu, por exemplo. Ela nem mesmo citou nenhum desses deputados, não mesmo citou quão relevantes eles são, quão fortes eles são e como eles se manteriam, senhores. Então vejam,
não há qualquer comprovação, em fato, na realidade, há exemplos de que esse poder não se mantém, então não há, por parte da primeira oposição, qualquer prova que a cassação traria maior poderes. Contudo, de nosso lado, há vasta prova de que a cassação tiraria eles do poder e faria um aceno a essas pessoas do centro, faria um aceno pela democracia. E agora digo que isso não é bom não apenas para a esquerda em si, isso é bom para o Brasil de forma neutra. Porque vejam, senhores, quando qualquer tipo de espectro político se vale desse tipo de poder, se vale desse tipo de manobra para buscar alcançar o poder, alcançar um golpe ou alcançar suas vontades, usando, por exemplo, pressões externas, como no caso das políticas do Trump, esse lado, seja ele de esquerda ou de direita, destrói as bases políticas do Brasil e necessariamente causa instabilidade que vai levar a uma menor qualidade de vida, vai levar a um Brasil pior. Então vejam, senhores, mesmo que agora seja a esquerda fazendo essa cassação para o bem do Brasil, em um eventual futuro onde há uma direita no poder que esteja comandando bem o país, o que a gente não concede que seja possível, mas a gente acha que, caso eventualmente aconteça, há um governo de esquerda, apoiadores de esquerda que estejam mal intencionados, que não estejam alinhados com o Brasil, não poderiam exercer também qualquer tipo de pressão externa ou de qualquer tipo de políticas de pressão que sejam negativas, que sejam ruins para o Brasil em si. Abrimos aqui um precedente de proteção da democracia, de proteção da estabilidade do país, que é um elemento necessário para o Brasil, que já viveu diversos golpes, como meu colega falou. Não apenas Vargas, não apenas a ditadura militar, mas mesmo antes, na República Velha, o Brasil tinha problemas políticos, tinha problemas de estabilidade. E isso traz maior estabilidade. Isso traz maior segurança jurídica e segurança para os cidadãos. E os cidadãos querem justamente isso: segurança. Viver bem, viver de forma segura, viver de forma livre, não com o ditador mandando, não com medo de sair na rua. Esse é um aceno, então, para o eleitor médio, um aceno para a pessoa não radicalizada, a pessoa que quer a democracia e que quer se ver representada. Então, senhores, como eu ia dizendo, a cassação ela é um instrumento importante de ser usado justamente porque ela joga esses deputados na obscuridade. Ao tirar o capital político, ao tirar a visibilidade política deles, de estarem lá no Congresso, de estarem discursando com a proteção que um deputado tem, com a proteção que o político tem, e com os holofotes que o político tem, que são sim ampliados a uma pessoa normal, despida de seu cargo, a esquerda consegue captar melhor esses holofotes públicos, ela consegue captar melhor o espaço público. Vemos muito menos o ex-deputado Mamãe Falei falando hoje em dia do que víamos quando ele era deputado. Ele perdeu parte de seus holofotes, ele perdeu parte de seu capital político. Então, senhores, com a perda do capital político, com a perda desses holofotes pela direita, que necessariamente adviria de uma cassação, há de ser tomado esse espaço. E quem poderia tomar esse espaço seriam justamente os apoiadores do governo Lula, que, como meu colega falou, traria uma maior estabilidade, porque combateria o golpe, mas também traria a necessidade que o Brasil tem, que é de governos de maior proteção social. Por quê? Porque o Brasil é um país desigual, como meu colega falou, um país que sofre com falta de acessibilidade, com falta necessidade, de condições básicas de sobrevivência, que estão mais alinhadas de serem solucionadas por governos de esquerda do que por governos de direita, pelo menos no tempo presente e possivelmente nos próximos anos. Então, senhores, a cassação é um método político adequado. A cassação, ela se mostra como uma chance não só de evitar o golpe atual, como de proteger o Brasil de possíveis tentativas de golpes futuros. Ela é uma resposta à aversão ao golpe do eleitor médio, ela faz a captação do apoio desse eleitor médio, e mesmo que gere mártires, vai gerar mártires apenas para radicalizados, que já não mudariam de ideia, que já apoiam o golpe em si, então eles são impossíveis de se mudar, sendo feita a cassação ou por outros métodos, eles vão continuar apoiando o que eles já apoiam e o que eles são ficcionados. Existe algum pai? Os radicalizados são justamente os caras que fazem o golpe. Por que que eles não são stakeholder vulnerável nessa moção? Vamos lá. Se radicalizados, eles sempre vão existir radicalizados. É impossível você acabar com radicalização. A radicalização ela é inerente ao sistema atual, porque o sistema atual é extremamente politizado, extremamente conflituoso. Não tem como acabar com o radicalizado em si, porque é uma condição que vai além do simples debate. É uma condição que você pode provar. Você pode provar que o político dele está errado. Você pode provar que aquilo não faz sentido, que ele vai continuar, porque ele é um radicalizado. Não temos como mudar ele. Mas o que nós temos como fazer é proteger aquele aspecto médio, proteger o leitor médio que é razoável. É um leitor que está
sujeito a influências dos dois lados e que, por isso, precisamos reduzir as influências negativas sobre ele, porque ele pode ser captado pelos dois lados. Então, a gente tem que fazer com que ele seja provavelmente captado pelo lado que está do lado certo, pelo lado que protege a democracia e pelo lado que vai trazer maior bem para o país. Então, não, o stakeholder não deve ser o radicalizado, porque esse não vai mudar, seja pela cassação ou seja por qualquer outra forma. Ele já foi tomado e ele não quer mudar. Tanto é que ele não mudou até hoje, mesmo quando já for provado que as ideias estavam erradas, mesmo com toda a queda acontecendo. Então, senhores, o nosso lado é o único que preza pela proteção do Brasil, seja um governo de esquerda como o atual, seja um eventual futuro incerto governo de direita que venha a ser bom, porque a cassação, como um elemento político contra essas políticas que são perigosas para a estabilidade política, é um precedente positivo, é um precedente contra as ditaduras, é um precedente contra a instabilidade. Por isso, senhores, muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo seu discurso, excelente utilização do tempo. Quando sentir vontade para fechar primeiras metades, adjunto de oposição. Certo. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Muito feliz de estar aqui, nessa sala. Estarei aceitando pós, levantem as mãos, que acho meio, enfim, chato ficar olhando o chat. E, por favor, não falem pós no microfone, acho que ninguém tá fazendo isso, graças a Deus. Mas, enfim. Dito isso, estarei iniciando o meu discurso. Em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, antes de mais nada, algumas coisas precisam ser bem clarificadas para que esse debate possa continuar de uma forma minimamente honesta. E primeiro, e antes de entrar no nosso caso, o caso que foi trazido por Cecília de forma tão brilhante, eu vou aqui fazer alguns disclaimers relativos ao caso trazido por primeiro governo. Primeiro, Mesa, entenda que eles trazem uma visão incrivelmente simplista e pouco concreta da realidade brasileira. Eles trazem essa abstração de um governo de esquerda, eles trazem a abstração de uma minoria radicalizada e eles falham em entender o que de fato está acontecendo no Brasil contemporâneo. Porque perceba, Mesa, que eles. E aqui é uma citação direta da resposta que eles trouxeram ao nosso caso. Eles dizem que o nosso caso é direcionado aos radicalizados, uma minoria, um grupo pontual. Mas perceba, Mesa, que essa imagem ela não se faz concreta na nossa realidade. Porque perceba, Mesa, que o seguinte: o cidadão médio brasileiro hoje é nada mais nada menos que um bolsonarista reformado em sua grande maioria. Porque perceba, Mesa, que há menos de um governo atrás, nós tivemos uma grande. Na real, correção, na última eleição presidencial, nós tivemos uma massa de brasileiros significativa votando não só parlamentares bolsonaristas e de extrema-direita, como também no próprio ex-presidente Bolsonaro. Então, perceba aqui, Mesa, não, os radicalizados não são uma minoria. É tanto que a gente vê isso nas próprias expressões, como o 8 de janeiro, manifestações, enfim, em prol, vamos dizer assim, da anistia do ex-presidente Bolsonaro, etc, etc. Então, tipo, não, Mesa. A massa de manobra, pessoas que vão pra rua protestar ativamente vamos dizer assim, pelas ideias de extremistas, pela aquela máxima de vivemos na ditadura de esquerda, que nós, enquanto seres humanos minimamente pensantes, entendemos que não é verídica, perceba mesmo que eles não são pontuais, eles são uma massa significativa. E outra caracterização muito importante que eles não trazem no discurso deles é o seguinte mesmo. Perceba que dentro desses 3 governos e pouco do governo Lula, o que a gente tem? Nós tivemos avanços significativos, nós tivemos ganhos significativos, independentemente de erros e possíveis vicissitudes, nós tivemos ganhos significativos, mas sabe o que isso não reflete? Isso não se reflete aonde mesmo? Isso não se reflete na popularidade do governo Lula, porque a popularidade do governo Lula e de seus apoiadores, ela continua mitigada frente a essa grande massa de oposição que continua cega para de fato quaisquer ganhos de governo, porque justamente eles seguem nessa lógica alimentada pelas figuras de extrema-direita que governos até agora falham em lidar, porque eles falam que, não, só apenas os parlamentares têm algum ganho político, têm alguma voz política, o que não é verdade mesmo, porque também outra coisa, perceba, nós não estamos mais na década de 40, na década de 50, hoje não necessariamente nós não falamos tipo de atenção televisiva como sendo um ganho significativo de plataforma desses indivíduos. Mesa, o que essa galera mais tem de ganho no cenário político atual são as mídias digitais, é o Instagram, é o TikTok, é o Twitter, pelo amor de Deus. Tipo assim, perceba, Mesa, que não é um ganho televisivo, qualquer maluco tem acesso às redes sociais. E mesmo se essa galera fosse caçada, isso não é necessariamente algo que vá acontecer caso os deputados aliados ao governo Lula empreendam esse movimento de cassação, percebam mesmo que essa galera ainda vai continuar tendo acesso a essas redes sociais, essa galera ainda vai ter acesso a essas plataformas, ela vai continuar
incitando ódio. E aí entra o cerne do caso trazido por Cecília. Eles vão continuar alimentando essa narrativa de perseguição que já é existente. E perceba mesmo que no atual cenário, sem esse movimento de cassação, essa galera já se utiliza na verdade, eles não se utilizam de nada. Eles pregam essa narrativa de perseguição, eles pregam esse coitadismo a partir de um nada, porque não existe, apesar de existir uma oposição saudável dentro de um governo democrático, essa galera não é ativamente perseguida pelo governo Lula. E aqui eu venho reforçar o que foi trazido por Cecília. Perceba mesmo. Seguinte, se aliados ao governo Lula ativamente passam a insistir nessa cassação, a fazer esse movimento parlamentar em prol dessa cassação, a gente vai estar alimentando exatamente essa narrativa descabida e vai estar necessariamente contribuindo para que Vou reformular aqui para ficar mais claro. Perceba que se a gente começar a dar munição para essa galera, apesar de ser um movimento minimamente, vamos dizer assim, legítimo dentro de um sistema democrático, perceba mesmo que isso vai ter um tiro no próprio pé, vai ter um efeito rebote absurdo. Porque perceba, e aqui não é um super impacto. Se os aliados ao governo Lula, sem dar nenhum motivo de causa, já são alvos constantes de narrativas de supostas ditaduras de esquerda por essas pessoas, perceba que agora eles vão ter a argumentação, vamos dizer assim, o A mais B necessário para chegar junto a esse bolsonarista reformado, que é uma grande parte dos cidadãos médios do Brasil, porque a gente não pode ignorar um cenário de polarização, e aí eles vão ter necessariamente vamos dizer assim, a justificativa prática, o concreto, a prova A mais B para chegar para essa galera e vender essa narrativa. E isso pode representar uma derrocada significativa de uma popularidade já questionável do governo Lula. Perceba que esses deputados eles têm muito interesse na popularidade do governo Lula, a partir tanto dessa lógica esquerdista mais idealizada que foi trazida pelo primeiro governo, a partir de uma lógica de vamos melhorar a qualidade de vida num super impacto muito claro, já que eles não explicam o que seria essa melhora do Brasil, o Brasil vai ser o novo Éden. Eles não trazem isso de forma concreta, eles super impactam nesse processo, e perceba que é de interesses tanto privados desses deputados, que têm um interesse político e de estar atuante no Congresso, quanto do interesse dele partidário, que eles se mantenham dentro do governo Lula. Apoia rapidinho o Eduardo. Sofia, duas coisas. Primeiro, não é porque uma pessoa apoiou o Bolsonaro que ela é extremista. Segundo, com a cassação ou não, os extremistas continuam golpistas. Eles inventariam o próprio motivo para fazer o golpe. Entendi, peguei sua visão. Muito obrigada. Perceba que eu não estou falando que necessariamente todos os ex-bolsonaristas são extremistas. Eu acho que você está fazendo uma grande confusão no meu discurso. Você está espantalhando o que eu falei, na verdade. Porque perceba mesmo que o seguinte... A célula bolsonarista como um todo, ela é um fenômeno político muito próprio do Brasil, muito próprio de movimentos recentes, e perceba que é o seguinte, o próprio bolsonarismo é um movimento sem uma identidade muito específica. Ele bebe de várias fontes e ele bebe de um certo extremismo porque ele não tem um discurso claro e coeso. Então perceba que eu não estou falando necessariamente que todo bolsonarista é extremista ou que todo ex-bolsonarista vai se aliar a uma causa golpista nem nada do tipo. Eu só estou falando que pessoas que já tinham essa afinidade em um momento muito recente da nossa história, elas podem muito facilmente ser vendidas de novo a essa mesma lógica. E perceba que eu não estou super impactando e falando que necessariamente essa galera vai virar golpista. Eu estou falando de uma lógica muito concreta de popularidade, que é de um interesse primordial do governo Lula, que está aí na véspera de uma eleição no próximo ano. Tanto ele quanto muitos de seus aliados. Então perceba mesmo que é por isso que nós nos fazemos muito relevantes nesse debate. Porque não só a gente lida com tudo de uma forma muito concreta e muito real, como a gente só pesa todos esses elementos numa métrica muito justa, que é uma métrica de interesse tanto do governo quanto do Brasil, quanto de seus aliados. E é por isso que eu tenho muito orgulho em ser primeira oposição. Muito obrigada pelo seu discurso, excelente utilização do tempo, quando sentir a vontade. Extensão de governo está reconhecida. Muito boa noite, gente. É sempre ótimo estar debatendo com todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Os pontos serão feitos preferencialmente levantando a mão, por favor. Eu não estarei olhando o chat, então se não levantar a mão, outra pessoa que levantou vai receber o POI. E só antes de começar, para me preservar também, absolutamente nada do que eu falaria agora reflete os meus conhecimentos ou as minhas convicções pessoais. É apenas por força deste debate que eu estou defendendo essa posição. Sem mais delongas, vamos lá. 3, 2,
É curioso pensar que o Centrão, que é basicamente o conjunto de todos os deputados de centro-direita e centro-esquerda que conseguem negociar com absolutamente todo mundo e que são ao mesmo tempo o maior ônus e o maior bônus que a política brasileira tem a oferecer, seja a maior parte do nosso parlamento. Talvez isso reflita porque boa parte da população pensa como eles e a nossa cultura há muito tempo se reflete como isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer? O Centrão ele tem uma qualidade muito positiva e um prejuízo muito deletério a toda a população brasileira. Pensem o seguinte, o Centrão, formado por Arthur Lira e todas essas pessoas, são as pessoas que conseguem, mesmo na situação de maior caos e conflito entre poderes, sentar numa mesa, apertar a mão dos dois lados, não importa se é da esquerda ou se é da direita, e fazer uma política pública, fazer um projeto andar, fazer a economia rodar, fazer as reformas que são necessárias e estruturar de qualquer forma para que as coisas continuem funcionando e eles continuem tendo estabilidade onde eles estão no poder. Mas, ao mesmo tempo, de terem esse bônus de conseguirem conversar e serem a maioria que consegue fazer essas reformas andarem e fazer estabilidade entre as brigas dos poderes se resolverem numa reunião e numa pizza, eles também têm um outro lado, que é a faca que corta a carne. A ideia de que eles querem coisas e vantagens dentro da política. São um grupo político extremamente fisiocrata e que são basicamente como hienas, vão se aproveitar da menor fraqueza que algum outro lado demonstrar e da menor brecha que o juridiquês permitir para conseguir estabilizar toda a vantagem política para si. E qual o problema da gente ter deputados, como esses de direita, utilizando de regras fora do livro, como obstrução física do plenário, como chamar políticos externos para tentar pressionar a política interna brasileira, como utilizar de meios que não estão dentro do jogo parlamentar normal e dentro das negociatas padrões. O problema disso é dois. Um problema que eles dificultam o diálogo e a atuação positiva do Centrão, e eles fortalecem a atuação negativa desse Centrão e dessa estruturação política que a gente tem. Vamos da parte de enfraquecer a capacidade positiva do Centrão e essa capacidade de diálogo. Os poderes, eles dialogam entre si. Mesmo que você tenha rixas, você dentro do parlamento consegue organizar e apertar a mão um do outro. Você consegue negociar, você consegue ver o que um tem a oferecer que o outro não tem e fazer um meio termo para conseguir chegar em alguma coisa que agrade minimamente uns e a outros dentro de uma estruturação de um jogo democrático. Os freios e contrapesos funcionam nessa estrutura porque os poderes jogam dentro das regras do jogo, dentro daquilo que esses poderes conseguem ou não fazer dentro dessa estruturação. A partir do momento que você tem deputados ou senadores que representam um poder, tem um grande poder de influência, tem poder de requisição, tem poder de controlar CPIs, tem poder de controlar comissões internas, comissões de finanças, propor emendas e tudo mais, jogando fora das regras do jogo, você acaba gerando uma dificuldade de conseguir negociar com essas pessoas, porque elas não estão lá simplesmente para uma negociação padrão, uma negociação simples, que você consegue fechar os acordos dentro das comissões. Não, eles querem um tudo ou nada, eles estão dispostos a arriscar toda a carreira política deles e fazer das piores consequências para conseguir aquilo que eles querem. Isso trava o diálogo entre os poderes e gera um ataque direto de um poder ao outro poder. E isso inibe a capacidade de diálogo e a capacidade de chegar a algum acordo para organizar a resolução de poder. Beleza. A presença deles já estraga e dificulta essa capacidade do Centrão e das outras pessoas conseguirem dialogar entre os poderes para resolver crises políticas que, no Brasil, no momento atual, nós temos muito. O presidente não concorda com o STF, que não concorda com o parlamento, que por sua vez não concorda com o presidente, e ninguém concorda entre si. Nós precisamos de uma força amalgamadora para fazer as políticas públicas andarem, para fazer a roda da administração girar, para fazer as reformas girarem e começarem a engrenar nos eixos, para a gente conseguir baixar a Selic, para a gente conseguir ter mais emprego, para a gente conseguir ter um desenvolvimento, para a gente não quebrar as contas públicas, nós precisamos de reformas e estruturações. E somente com essa negociação nós conseguimos fazer. Ok, mas o outro grande problema, a outro gume da faca do Centrão é eles também são hienas vendo a maior das fraquezas. A partir do momento que nós permitimos, ou que parlamentares da esquerda que teriam maior interesse em caçar os mandatos dessas pessoas que exageraram e foram para cima do parlamento e tudo mais, não atuam e advogam ativamente para conseguir fazer com que isso seja colocado, dificilmente haverá uma consequência a esses parlamentares que fizeram esse tipo de questão, que fizeram esse tipo de obstrução, que foram com autoridades do exterior negociar para conseguir barganha política interna. O que isso fica? Primeiro, isso beneficia os próprios parlamentares que fizeram isso, porque eles viram, nossa, dá certo, então eu posso fazer de novo, sem correr um risco muito grande e conseguir passar mais coisas, conseguir ter mais moeda de negociação. E dois, para o grosso do Centrão, eles olham, olha só, não é que essa estratégia de ficar jogando para fora das regras dá certo e dá mais poder de barganha para mim? A hora que você diz para um parlamentar do Centrão que ele vai poder fazer alguma coisa que não vai dar consequências políticas
os judiciais para ele, e que ele vai conseguir uma moeda de barganha excelente, aquilo se torna uma condição sine qua non para a atuação dele. Ele praticamente utiliza aquilo com uma recorrência absurda. E isso prejudica muito mais, porque daí não existe como você conseguir ter um diálogo, e eles vão conseguir utilizar dessas estratégias mais e mais e mais. Agora, quando eu faço um processo de cassação, quando eu apoio se eu conseguir a cassação, eu tenho a demonstração de que aquele tipo de tática não pode ser utilizado dentro das barganhas e da negociação política, evitando que deputados centristas ou deputados de outros partidos observando aquilo tenham tanta tendência a fazer aquilo. Mas mesmo se eu não conseguir a cassação, pelo menos eu tive o risco político dela acontecer e ela chegou a ser movimentada. E isso desestimula esses parlamentares a fazerem esse tipo de atuação. Antes de complementar os pontos, Raquel. Peninca, eu não tô entendendo nada. O Centrão que você elegeu como principal stakeholder é completamente contra essa cassação. Qual você acha que é a consequência lógica do seu Não caso? necessariamente, percebam da seguinte forma: o presidente do Senado e da Câmara, que fazem parte do Centrão, foram quem indicou e mandou para a Corregedoria da Câmara e do Senado os processos de cassação. Eles não têm interesse imediato de que isso aconteça, porque isso atrapalha as negociações dele. Agora, se eles verem que não tem absolutamente nenhuma consequência e quem mais tinha interesse, que era a esquerda, nem sequer vai se movimentar direito para ajudar eles nesse tipo de cassação, eles internalizam que aquilo é uma atitude dentro das regras que podem ser utilizadas e favorece que eles usem mais desse tipo de estratégia para o futuro. Logo, você tem sim a possibilidade de que eles apliquem esse tipo de barganha mais para o futuro. Isso se torna uma condição e isso se torna uma coisa que seria excepcional, passa a ser aceita e depois começa a virar a norma dentro do parlamento, porque você consegue benefícios com aquilo ali. Ainda mais se eles não forem cassados, não tiver um processo de cassação propriamente dito com a esquerda apoiando, e ainda conseguirem negociar a anistia e conseguirem fazer as outras negociações que eles viram. Eles tiveram todos os bônus sem nenhum ônus, e isso se torna algo a ser replicado, tal qual foram as emendas parlamentares, tal qual foi o impeachment de presidentes, tal qual foram diversas coisas que com o tempo eram inimagináveis dentro do parlamento brasileiro e passaram a se tornar regra porque as pessoas não tinham consequências políticas ou judiciais dessas ações e ganhavam os benefícios. Nessa estruturação, a gente consegue demonstrar uma coisa bem simples. Ao não apoiar a cassação desses deputados, nós fortalecemos a capacidade desses deputados de agir com isso, porque nós não os desestimulamos com um ônus político de perda de mandato, e dois, nós beneficiamos e incentivamos que esse tipo de atitude seja tomada porque tem mais o poder e que tem uma própria estrutura política que favorece que utilize isso nas negociatas. Muito obrigado pelo seu discurso, excelente utilização do tempo, quando sentir vontade de extensão de oposição. Oi, gente, prazer estar aqui. Minha coisa favorita, que é participar da Copa, da taça. Aliás, eu amo a taça, gente. Taça é minha coisa favorita. Vamos lá. Só pra ver o cabelo. Queria agradecer a todos os membros da SDS que estão aqui na sala. Dentre eles, nosso debutante, Henrique Pociano. Ok. Começo meu discurso em 3, 2, 1. Essa moção tem ônus gigantescos para os dois lados. Quer dizer que tem duas maneiras que eu ganho esse debate. Ou eu entrego o melhor custo-benefício, o lado que mais fode as pessoas e o lado que tem a melhor vantagem de eu poder fazer isso. Ou eu entrego para vocês a melhor razão moral do porquê a gente deve ou não deve fazer determinada coisa. A segunda posição vai ganhar nos dois. Vamos lá. Sabendo que isso vai acontecer e que a meta por esses políticos e da própria democracia brasileira é manutenção da democracia, a gente consegue ver que existe uma vantagem enorme de você querer que o fascista vá embora. A questão é que não é tão simples assim como o resto do debate está colocando. Não é só a manutenção da democracia, não é só querer tirar maçãs podres do Congresso. É toda uma infraestrutura de país que foi atacada pelo golpe, que foi danificada, que foi colocada em xeque. A gente está falando de judiciário, de segurança, de polícia, de tudo que está acontecendo, que tem sendo questionado em relação a isso. A maneira como se cura a ferida de um golpe de Estado é você provando para a população que existe uma instituição e instituições plurais que funcionam ainda de alguma forma, que conseguem entregar a justiça que esse povo está colocando. Se elas não necessariamente acreditam que esse golpista cometeu um crime de verdade, ela precisa ver a sentença na mãozinha dela de alguém do judiciário explicando direitinho por que ela é um criminoso com base nessa lei que você votou nos caras para poderem aprovar, para ela poder entender que realmente esse cara cometeu um crime, cadeia, porque é automático que a pessoa pense, criminoso, cadeia.
Para que eu acredite no judiciário quando ele faz essa sentença, a gente precisa voltar um pouquinho mais. Devido processo legal. Primeiro você tem uma denúncia, aí você começa a ser investigado, processado, até o momento que tem uma condenação. Essa galera que fez todo esse processo de tentar fazer golpe os caralho, que tem prova, que foi indiciado, tá no meio do processo aqui agora. Imagina o quão danoso para esse processo, que tem toda a possibilidade de dar certo, justamente porque os crimes estão gravados em todos os lugares e vai ser mais rápido do que a gente imagina. Imagina o que acontece quando ele é politizado. Imagina o que acontece quando ele é associado a uma bancada de partido político que universalmente pelo brasileiro é considerado corrupto pelo histórico que a gente tem desse país. Se eu não confio em políticos, ponto. Toda vez que eu acho que eles fazem alguma coisa, eu acho que é por interesse próprio. Então eu acho que realmente, eu acho que o caso de primeiro governo pode existir. Eu acho que o PT é um órgão do mal que quer destruir a direita e por isso ele está perseguindo esses caras. Não gente que se preocupa com a democracia. Quando a gente pensa nesses parlamentares, eu preciso que eles tirem a bundinha deles do lugar onde eles estão nesse momento e pensem no modelo macro. É claro que o instinto natural de qualquer um de governo é querer lutar contra o que você acha certo e lutar contra a fascismo e o caralho. Mas o que é necessário para que o Brasil consiga fazer o processo de cura dele é garantir que esse devido processo legal possa acontecer. Porque uma vez que ele acontece, a gente consegue a cassação. Quando essa galera responde por sentença, eles perdem o contato, porque você não pode ser criminalmente indiciado, principalmente por golpe de Estado, e ainda ter um cargo no Congresso. Essas pessoas, elas vão ter que não apenas falar que, tipo, o PT tá me perseguindo, mas vão ter que explicar por A mais B, por que um judiciário inteiro, depois de você recorrer por não sei quantas instâncias, ainda acha que você é um criminoso. Por que esse artigo que todo mundo consegue ler igual na internet disse que você cometeu um crime, como que você não cometeu esse crime, sendo que tem vídeos de você cometendo esse crime? Repara que a saia justa que a gente coloca esses golpistas quando a gente deixa que o judiciário faça o rolê deles, ela é impossível de sair, ou pelo menos muito mais difícil do que a gente vai colocar, e justamente por ela ser mais demorada do que a gente fazer um barraco no Congresso, as pessoas têm mais chance de esfriar os sentimentos delas, e quando essa sentença chegar, ela tem mais chance de ser aceita pelo cidadão comum, da sociedade, etc. Quando a gente mete a política no meio e faz com que essas pessoas sejam tiradas de Congresso e sejam colocadas nisso, a gente pode até tentar fazer um momento a curto prazo, mas assim, tentar tirar, advogar para tirar, não significa que a gente vai ter sucesso. Inclusive, o Beninca já adiantou pra gente, o Centrão, inclusive, fez demonstrações de eu amo a democracia, tentando indiciar esse tipo de perseguições e cassações, sem nenhum interesse, inclusive, que desse certo. Por quê? Porque esses golpistas também são aliados políticos dele. Eu não tenho noção por que o segundo governo decidiu eleger o Centrão como principal stakeholder desse debate, mas deixa eu te explicar rapidamente como o Centrão funciona. Ele se elege falando, a direita é ruim, a esquerda é ruim, eu sou o melhor porque eu não sou nenhum dos dois. Se a esquerda pega uma posição um pouco mais radical em a gente poder caçar o título desses caras, porque esses caras são o demônio na terra e a gente precisa fazer isso porque é o certo de se fazer, a primeira coisa que o Centrão vai fazer é tipo, você não acha que vocês estão sendo um pouquinho radicais quando vocês pensam nisso? E aí ele pega o interesse do cidadão médio, porque o cidadão médio provavelmente vai achar que isso é um pouquinho mais radical, porque ele assume, no caso, que as pessoas elas não são culpadas até que se prove o contrário, elas são inocentes até que se prove o contrário. Mesmo tendo visto o vídeo do golpe, eu quero ver esse cara ser condenado, eu quero ver uma sentença, um papelzinho na minha mão, porque isso é cultural do brasileiro. Quando a gente faz esse esforço de segurar a onda, por enquanto, não fazer essa advocacia, a gente fortalece os outros instrumentos, e principalmente o STF, que já tem sido politizado até demais nos últimos tempos, tem a oportunidade de se recuperar dessa politização. A gente tem a oportunidade de ativamente conseguir segurar essa imagem que ele tem de ser político e fazer com que esse devido processo legal aconteça o mais lentamente possível e o mais corretamente possível para que ele não possa ser revertido. Quando existe interferência externa, o executivo ativamente aplicando sentença de governo, antes de existir julgamento, antes de existir qualquer outra coisa, a gente observa que já existe um dano à esfera de poder. O ponto do dever ser desse debate é justamente que não cabe ao Congresso, etc., a executar qualquer tipo de sentença de alguém que ainda não foi condenado pelo crime de golpe de Estado. Não existe a sentença falando que ele realmente ocorreu e ele não é vibes, ele é uma coisa que precisa ser concreta e colocada. Esses parlamentares estão, inclusive, agindo de forma errada quando eles fazem isso, não só por causa do efeito de backlash que a primeira oposição tenta colocar, mas também porque a posição deles, enquanto defensores da democracia e das instituições brasileiras, exige que eles confiem nesse judiciário para que qualquer outro brasileiro possa confiar nele no final do dia.
Quando a gente entrega nesse debate justamente o ponto do porquê a gente deveria fazer isso, porque essa é a melhor maneira de fazer a defesa desse processo democrático, e essa é a única maneira de fazer com que essas instituições que vêm sendo abaladas consigam conquistar a legitimidade delas um pouquinho mais de volta, fazendo com que elas sejam fortalecidas, com que elas consigam mastigar essa proposta de golpe, e quando eles finalmente terminarem o que fazer, isso vai ser uma porta fechada no nosso passado, garante que a justiça vai ser servida pelas meias corretas que estão previstas na Constituição, e não por várias dobradinhas e atalhos, etc., que se podem existir no Congresso, a gente cura a ferida do que justamente os golpistas tentaram se aproveitar dentro do país. Fragilidades, politicidades e coisas que não respeitavam a lei em detrimento do que a pessoa achava que conseguia fazer sozinha. Voltando para esse eixo, respeitando esse modelo, a gente consegue construir um projeto de país que vai conseguir ser mais resistente até legalmente, com precedentes lógicos, de quando a gente tiver esse problema de novo, porque a gente provavelmente vai ter. E, obviamente, a gente tem que fazer isso justamente para fazer essa manutenção de judiciário. Se existe respeito à democracia e por respeito a ela e às instituições, não se deve fazer isso. E o impacto óbvio que deve ser comprovado para a gente não fazer isso é garantir que essas instituições consigam ser protegidas. Isso vai infinitamente acima de qualquer relevância que a primeira oposição possa falar e, com certeza, isso engaja muito mais com a realidade brasileira do que o segundo governo. Orgulhosamente, segunda oposição. Muito obrigada pelo excelente discurso, excelente utilização do tempo. Quando sentir a vontade, o IP de governo está reconhecido. Gente, espero que esteja para me ouvir. Eu começo. Então, vamos lá. Vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Esse debate ele é necessariamente sobre o ato de advogar, né? Sobre os parlamentares esquerdistas advogarem pela cassação do mandato desses outros parlamentares. Ou seja, o que qualquer bancada desse debate, o debate é necessariamente sobre isso, né? Para ganhar, qualquer bancada de governo tem necessariamente que demonstrar ganhos exclusivos dessa postura advinda dos parlamentares esquerdistas, e oposições têm que demonstrar basicamente o oposto, né? Que faz mais mal do que bem, que nós temos mais danos do que benefícios a partir do momento que os parlamentares adotam essa postura. O Benico, ele traça necessariamente um caso de ganhos institucionais, não é sobre ter o Centrão como stakeholder, é sobre a importância do Centrão para o funcionamento das instituições políticas brasileiras, sabe? A gente não está falando de atender os interesses do Centrão, a gente está falando da melhor postura que necessariamente vai levar o que o Centrão faz dentro do parlamento em consideração, como isso influencia a política brasileira, quais são os ganhos que derivam disso. Ou seja, o que a gente necessariamente faz aqui é demonstrar para vocês como é que, primeiro, as negociações são necessariamente imprescindíveis para o funcionamento das instituições políticas, e daí justamente, né, a gente precisa entender que tudo que os parlamentares do Centrão querem, como o próprio Beninca já traça, é necessariamente servir os próprios interesses, né? O que eu faço no cenário de oposições ao me omitir, enquanto principal interessado na cassação, ou seja, no momento em que esses parlamentares esquerdistas deixam de advogar pela cassação, é justamente esticar a corda, né? Eu abro precedente para uma modificação no modus operandi do próprio parlamento, e é isso que tem que ser levado em consideração dentro desse debate. Como o parlamento passa a operar a partir do momento que a gente não interage, a partir do momento que a gente se omite de caçar. Eu estou falando a gente, não é noção de a gente, para vocês entenderem a lógica. O que eu faço no cenário de oposições é justamente esticar a lógica, né? Eu estico até onde esses parlamentares, tanto de direita quanto do Centrão, porque agora eles estão vendo isso e vendo que não tem muita consequência, podem ir em dois âmbitos. Primeiro, até onde eles podem ir ao perseguir os próprios interesses e os interesses políticos, até onde eles podem ir para tentar passar a própria agenda, mesmo praticando coisas inconstitucionais. E segundo, até onde eles podem ir na sua agenda política de crítica ao próprio governo, né? A partir do momento que agora a gente se omite e mostra que não tem necessariamente nenhum tipo de consequência, mesmo quando tu pratica coisas que são literalmente contra as próprias instituições que tu representa. O que o Benica demonstra para vocês é justamente a partir do momento que a gente adota essa postura, a gente desenha uma linha, né? A gente traça a linha. Justamente porque eu tenho esse poder dissuador que vem
como a gente consegue modificar o modus operandi desses parlamentares a partir do momento que eu desenho essa linha, né? A partir do momento que eu mostro que existe, de fato, um risco fático para a carreira política dessas pessoas que não são o Bolsonaro, não tem toda essa visibilidade, não tem toda essa aura inabalável e invencível, mas eu chego lá. A lógica é, eu coloco justamente essa linha, demonstro que existem consequências, e isso definitivamente modifica o modo como eles agem, porque eles são parlamentares, eles são muito mais vulneráveis à visibilidade negativa, eles podem perder apoio daqueles que colocaram eles lá para começo de conversa, financiando campanhas, etc., porque essas pessoas também não querem estar associadas a pessoas que estão envolvidas em um caso de, tipo, criminoso, de tentativa de golpe de Estado, ou que estão, tipo, sendo ameaçadas de serem caçadas. A lógica do Benin é muito mais excludente do que qualquer coisa de primeiro governo, precisamente porque primeiro ele trabalha numa lógica muito mais de ganhos que dependem só, por exemplo, do ato de advogar, não necessariamente tipo, dependendo de fato da cassação acontecer, né? Ou seja, a gente demonstra justamente indo muito mais no cerne desse debate. Mas tá, já que eu tô falando de primeiro governo, nossa diferenciação. Eles fazem um caso muito full à esquerda, né? Sobre, tipo, eles compram uns ônus muito desnecessários que não necessariamente estavam envolvidos em qualquer bancada de governo. A nossa análise ela é mais central e ela é necessariamente muito mais plausível e excludente, né? Ela é mais central porque não é ônus da nossa bancada justamente defender um governo de ideologia única e defender que, tipo, a melhor coisa é que a gente só tem a esquerda. E dois, mais plausível porque eles dependem muito de, tipo, de provar de fato a eliminação da direita no Brasil e etc. Eu posso até botar fé que, tipo, a direita é horrorosa, mas vocês precisavam ter dado mais análise do porquê que a gente consegue eliminar a esquerda simplesmente advogando aliás, a direita simplesmente advogando pela cassação do mandato desses parlamentares, né? Sobre a lógica de primeiro governo, de primeira oposição. Eles falam muito sobre, tipo, a lógica de a gente dar mais munição retórica para esses parlamentares de direita, né? Sobre isso, duas coisas. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o contexto que isso está acontecendo. É justamente uma lógica de ataque externo, né? A situação agora é diferente. A maior parte das pessoas necessariamente, tipo, não entende bem um ataque externo, especialmente quando a gente está falando de apoiadores nacionais, né? De parlamentares que deviam estar representando os interesses da população brasileira, literalmente indo contra, tipo, defendendo um ataque externo. Não é à toa que a popularidade do Lula cresceu tanto, tipo, é melhor nos últimos meses, precisamente nesse contexto, porque a lógica de defesa dos interesses nacionais dialoga muito bem com todas as camadas da população. O contexto é muito diferente, a gente tem uma janela de oportunidade muito única para ir atrás desse tipo de pessoa, essa munição simplesmente não acontece. Mas ainda que ela acontecesse, tá, essa lógica de narrativa retórica para essas pessoas, é ônus de vocês justamente me demonstrar a excludência disso, né? Ou seja, o delta comparativo do cenário de vocês, e vocês não fazem isso. Por quê? Primeiro, as pessoas afetadas mais por esse tipo de coisa são justamente as pessoas mais radicalizadas, porque são elas que acompanham mais esses parlamentares no Instagram, etc. Esses caras não são Bolsonaro, eles não são, tipo, visíveis o tempo todo. Tu tem mais que acompanhar esse tipo de pessoa. E as pessoas que mais acompanham esse tipo de pessoa para dar por dentro disso são necessariamente as pessoas que já estão mais propensas à radicalização, que já acompanham esse tipo de pessoa, e etc. E são menos pessoas ainda que, de fato, agiriam para qualquer coisa desse tipo, né? Tipo, nossa, o cara está sendo caçado, eu quero ir lá dar um golpe de Estado. São menos pessoas ainda. O 8 de janeiro ele é, tipo, pouquíssimo comparativo dentro desse debate, né? O momento era outro, a gente estava, tipo, no pós-eleições, os nervos estavam à flor da pele, e, acima de tudo, a figura que estava sendo atacada naquela situação era justamente o Messias da extrema-esquerda, né? Da extrema-direita. Não era qualquer parlamentar que vai ter todo esse golpe, toda essa visibilidade, toda essa lógica de, tipo, motivar as pessoas a fazerem qualquer coisa. Vocês tinham que ter me demonstrado qualquer ganho nesse sentido, já que foi a ideia do caso de vocês. Antes de eu continuar, por um pó de segundos. Essa tendência golpista, que é a principal parte do seu caso do Centrão, só consegue ser redimida quando a gente genuinamente consegue enxergar consequências. A gente tem isso muito mais facilmente pela justiça. Não. A consequência está muito clara no momento que a gente simplesmente advoga. A gente demonstra que existem consequências práticas. Eu já falei como é que existem consequências para esses parlamentares no mero ato de nós estarmos demonstrando que existem consequências, tipo, por eles estarem advogando e, tipo, praticando coisas que são abertamente anticonstitucionais, etc. Ou a lógica de perda de visibilidade, patrocínios, etc. Continuando na lógica de primeira posição para finalizar, né? Era ônus deles justamente para demonstrarem a efetividade desse tal motor de ação golpista que elas falam, né? Elas não fazem isso. O quão maior é a disposição das pessoas para de fato tentar um golpe? Quão mais forte é essa munição? O que de fato isso gera de impacto na realidade? Eu não vejo uma propensão maior a golpes no cenário de primeira posição, elas não me provam isso. Tinham que ter demonstrado isso para tentar vencer dentro desse debate, não me fazem. Sobre a lógica de segunda posição, eu acho que parte do caso dela é só ignora como as pessoas de fato interagem com a política, né? Ela fala como, tipo, as pessoas precisam necessariamente, tipo, ler o processo e ler a condenação. Eu acho que se isso fosse verdade, a maior parte das pessoas não acreditaria que o Lula
tipo, ladrão e etc., porque, tipo, na lei ele é tecnicamente inocente, né? Mas a maior parte das pessoas acredita que ele é super ladrão, precisamente porque elas não interagem com a política dessa forma. E o segundo ponto, eu acho que é muito simples, que os nossos meios são absolutamente constitucionais, né? A gente está falando de cassação, está previsto na Constituição, vai ter sim um processo de investigação, logo a lógica principológica dela só não cola. Isso é uma discussão. Muito obrigada pelo excelente discurso, excelente utilização do tempo. Para encerrar esse debate, o de oposição. Consegue me ouvir? Sim. Beleza. Tá, eu vou começar o meu discurso em 5. Eu vou dar preferência para Casas Lojas. Eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vamos lá. Eu vou iniciar o meu discurso falando do segundo governo. Bem, o caso do segundo governo se baseia em duas premissas básicas. A primeira de como nós, da oposição, vamos condicionar o Centrão a não querer articular através do diálogo com a esquerda, e dois, como a gente consegue gerar uma tendência meio que golpista, ou melhor dizendo, uma ideia no Centrão de que o governo Lula não é forte o suficiente para comandar o país. Dito isso, bora aí analisar os dois pontos. Primeiro, eu vou quebrar esse enquadramento que ele fez sobre essa crise institucional que ele está fazendo, porque perceba que nós temos que deixar bem claro que o governo Lula atual não é igual ao governo Bolsonaro. Perceba que o governo Lula per si, com o enquadramento, ele já vem se formando desde a eleição passada através de uma coligação com vários partidos. O Lula, desde do Lula 1, 2 e agora no 3, ele vem provando que, para além dele, a sua equipe política e o PT de maneira geral tem vários mecanismos e tem um histórico de diálogo com diferentes players políticos. Isso se dá justamente como você vê que grande parte da composição da bancada governista atual é de centro-esquerda, e até mesmo alguns de centro-direita, como União, que mesmo dizendo que apoia o Bolsonaro, no final das contas, sempre vão votar de acordo com o que o governo quer. Por quê? Porque eles dão cargos, dão o que esses partidos querem através de um jogo de maquinação política que já é comum a esse governo petista. Para além disso, perceba que não existe no governo Lula uma questão de crise entre os poderes. O que existe é uma crise entre poderes em relação às bancadas de oposição. O governo Lula age e lida bem com o judiciário, com o Senado. Não existe uma questão de clash direto entre esses dois poderes da República. Há até mesmo uma certa tendência a eles seguirem pautas e políticas iguais, na realidade. Dito isso, não existe essa questão de falta de diálogo com o Centrão em relação ao governo Lula. O que existe é uma falta de diálogo justamente com a direita por fazer essas pautas. Agora, o ponto todo é o seguinte: como ele bem falou, o Centrão não é como a direita. Ela não tem uma ideologia clara e ela é uma fisiocracia. O que isso quer dizer? Justamente vai se guiar justamente por ganho pragmático, por questão de cargo, por questão do que é melhor para aquele deputado per si. Então perceba que o caso deles, para fazer sentido, teria que ter uma justificativa para o agente dele, que eles definem como principal stakeholder do debate, se tornar-se assim mais atrativo para eles, sair da bancada de governo que dá a eles o que eles buscam, que são cargos, que são ministérios, e ir para essa bancada de direita e tentar agir contra o governo. Mas isso não é verdade, justamente porque estaria indo contra a principal motivação deles, que é esse ganho pragmático. Mas, para além disso, perceba que a tendência golpista que é defendida quando você cria essa sensação de falta de punidade que eles falaram, não faz sentido dentro do nosso caso, porque nós lidamos justamente com esse lado jurídico do caso. Porque, para além da questão de perder o mandato, vai existir também todo um aparato jurídico, visto que todas essas questões que foram abordadas no InfoSlide são crimes previstos pela Constituição, então aqueles deputados vão estar passando por o processo legal de julgamento, e perceba que isso é relevante porque, como ele bem falou, durante o processo de narrativa em relação a ver se o Lula é culpado ou não, existia um processo jurídico que foi a Lava Jato, que a população ficou atenta porque processos jurídicos são intuitivos e seguem uma sequência lógica que fica de fácil acesso quando postas em grandes mídias ou resumidas nas redes sociais para a população de maneira geral. Ao contrário dessas CPIs e dessas instâncias do Congresso, que tem várias falações, vários discursos de mais de meia hora, que fica mais difícil para uma pessoa comum acompanhar e compreender na sua plenitude. Perceba que, para ter uma cassação, não é apenas você falar e de imediato vai acontecer.
precisa passar por várias instâncias, e isso demanda tempo para acompanhar, e não consegue realmente compreender com totalidade, porque a maioria desses deputados não tem esse aparato, esse procedimento jurídico nessas instâncias para deixar ele intuitivo e sequencial, então dificultando a compreensão de grande parte da população. Antes de continuar, tem POI do segundo governo? 5, Cara, 4, o caso pragmático de vocês depende do julgamento acontecer no judiciário, vocês não garantem disso, e o princípio lógico necessariamente esquece que a cassação é absolutamente... Cara, corta. Cara, vai acontecer e está acontecendo porque, como eu já falei, essas atitudes de atrapalhar o andamento do Congresso, fazer maquinações contra o país com agentes externos são crimes previstos na Constituição e esses caras vão ser julgados querendo ou não. O ponto é, já aproveitando esse gancho para engajar com outra casa, que seria a primeira posição. O caso dela se baseia muito em uma narrativa de perseguição que vai ser gerada no cenário de governo, e como não fazer nada iria meio que quebrar essa narrativa. Mas o ponto todo é que elas fogem de vários ônus, porque não fazer nada necessariamente vai gerar outro tipo de narrativa que é ainda mais relevante, que é justamente a narrativa de impunidade, ou essa quebra de legalidade. Perceba que essa narrativa de perseguição que elas tanto falam, elas esquecem de dizer quem é que realmente está perseguindo. Quem está perseguindo é o Estado na mente daquelas pessoas. E quando existe essa ideia de Estado perseguidor, é justamente quando existe um enquadramento onde existe uma falta de credibilidade nas instituições do Estado e na sua legalidade de agir no Estado de Direito. Então, percebe que quando nós pegamos uma narrativa de impunidade e mostramos para a população de maneira geral que, antes mesmo dele, enquanto deputado, enquanto um cargo assim que exige uma relevância, que existe um poder imputado a ele, ele também é uma pessoa como qualquer outra, e no Estado de Direito, ao você fazer um ato que está indo contra o seu país, você é julgado de maneira igual. Então perceba que isso vai gerar na mente da população um sentimento de você fazer algo errado, gera uma punição, uma consequência legal, e você, enquanto qualquer pessoa, vai passar por um processo igual, porque a lei é igual, justa e cega em relação a quem você é enquanto deputado, presidente ou ex-presidente. Então perceba que o meu cenário, eu justamente consigo quebrar o eixo que é colocado tanto em primeira posição quanto em governos nos deputados do governo e boto em quem deveria ser o agente principal desse debate, que é justamente o jurídico. Quando a gente pega o jurídico, que tem todo esse arcabouço, tem toda essa sequência que eu já falei, lógica e legal, a gente consegue dar credibilidade para ele, justamente a instituição atual que vem sofrendo essas consequências. Engajando com o caso de primeiro governo, perceba que o caso dele, ele inaugura um clash de como manter a esquerda no poder é relevante, eu concordo com isso, mas ele se perde muito em tentar emplacar que advogar contra a cassação iria gerar essa cassação, depois ia gerar uma perda de visibilidade, sendo que a maioria desses deputados da direita atual tem como sua gênese a internet. Antes de serem deputados, eles eram influenciadores, e percebo que quando você caça o mandato dele, ele perde o mandato, mas não perde suas contas. Então, toda essa visibilidade que ele tem na mídia não tradicional ainda é válida, e por ter essa ideia de não punidade, dele ainda está faturando nas suas redes sociais, isso vai gerar uma validação externa de impunidade, isso vai gerar uma prova para aquelas pessoas que o crime compensa, gerando uma falta de legitimidade justamente para essas instituições que vêm perdendo a sua credibilidade para a população. Por isso, tenho muito orgulho em me opor. Muito obrigada pelo seu discurso, sua utilização do tempo. Podem sair, pessoal. A gente vai